Eu disse que grandes coisas viriam, e Bibi Netanyahu não decepcionou. 110 bilhões agora estão sendo investidos na produção de armas de Israel e eu não posso superestimar a importância dessa decisão. Israel vai se tornar independente na próxima década, e eu não quero dizer eu avisei, mas eu avisei sim. Segundo Netanyahu, essa grande decisão surgiu da necessidade de diminuir nossa dependência de todos, inclusive amigos. Ele se refere aos Estados Unidos, que apoiaram muito nossas capacidades militares. É uma boa decisão ou perigosa, podendo irritar nosso maior aliado? Ou seria o início de um novo dia para Israel? Como sempre, vamos analisar tudo. Este é o Mira Queixa na JNS TV. Vamos começar do início. Como sempre, precisamos do contexto, porque sem a história, não vamos entender por que essa decisão faz tanta diferença. Vou te levar a uma noite estrelada em 1947, quando o Estado de Israel quase foi declarado e a tensão era enorme. Todos sabiam que se a Organização das Nações Unidas aprovasse a declaração, os países árabes vizinhos e os árabes locais lutariam. E Israel tinha um problema, pois quase nenhum país queria nos fornecer armas para evitar alimentar um possível conflito. Especificamente, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que surpresa, surpresa, não tinham problema em fornecer tanques e aviões para os países árabes, basicamente nos colocaram sob um embargo. O que Israel fez? Temos uma grande guerra para lutar e nenhum meio de fazê-lo. Curiosamente, com o aval de Stalin, a Tchecoslováquia aceita vender armas nazistas remanescentes para Israel em troca de dinheiro. Elas chegam em uma enorme ponte aérea sob a Operação Balak. É inacreditável pensar em jovens israelenses que sobreviveram ao Holocausto lutando contra árabes com rifles ainda com logotipos nazistas. O fato de termos sobrevivido a essa guerra já foi um milagre por si só. Você sabia que criamos estúdios de cinema falsos na chamada rede de contrabando de batons para máquinas que produziam balas ou usavam fábricas subterrâneas para fabricar morteiros? Isso basicamente não funcionava, mas fazia tanto barulho que os inimigos ficavam petrificados. Enfim, nós realmente não tínhamos as coisas de que precisávamos para vencer. Eu poderia falar nerdices sobre como Israel se protegeu na época, mesmo sem habilidades militares. Esse episódio parece interminável, então vamos focar. Foi um período difícil para o país e uma vitória inesperada. Pensar que foi a Rússia que nos ajudou a sobreviver é meio louco, especialmente considerando que as armas que eles nos deram eram realmente sucata total. Mas foi depois dessa guerra que Israel percebeu que precisaria de amigos fortes para nos ajudar a nos defender. E então começa a construir relações diplomáticas para conseguir armamentos. Logo de início, eles ganham um novo aliado e, em 1967, já temos um aliado forte ao nosso lado. Surpreendentemente, por 15 anos, a França nos forneceu uma força aérea moderna, quase totalmente abastecida por eles. Por que a França virou nossa melhor amiga de repente? Como entre aliados foi o inimigo comum que nos uniu? Para eles, o Egito era um problema. E para Israel, é claro, estando na nossa fronteira, sabíamos que o Egito era uma ameaça muito, muito séria. A França queria enfrentar o nacionalismo árabe há tempos, pois isso causava problemas em suas colônias. E viram que Israel seria um bom parceiro nisso. Mas quando a guerra entre os rebeldes na Argélia e a França terminou, os franceses começaram a mudar de ideia. De repente, eles queriam fazer amizade com esses países árabes por causa de todo o petróleo. E sim, você adivinhou certo, eles decidiram sacrificar Israel para conseguir isso. Apenas 3 dias antes do início da famosa Guerra dos 6 Dias, o presidente francês de Gaulle impôs um embargo total de armas a Israel na esperança de evitar que eles iniciassem a guerra, algo sobre o qual se sussurrava muito. Isso, é claro, não funcionou. Israel, com sucesso, realizou um dos feitos militares mais impressionantes ao usar sua força aérea recém-recebida para destruir grande parte da força aérea do Egito. Numa manhã ensolarada, durante uma guerra de 6 dias, muitos não percebem esse aspecto do milagre. Se a guerra durasse mais, Israel não teria as armas necessárias devido ao embargo. A França traiu Israel não só nas armas, também foi pelo fato de termos pago a eles por muito mais armas, que eles se recusaram a nos enviar, ficando tanto com o dinheiro quanto com os produtos. Lembre-se, somos um estado jovem com pouco dinheiro ou quase nenhum dinheiro, mas nós tínhamos inteligência. E então, o que faremos sobre os 12 barcos mísseis que eles se recusaram a enviar? Na véspera de Natal de 1969, um ano após o fim da guerra, marinheiros israelenses disfarçados de turistas embarcaram nos barcos e os levaram da França durante uma forte tempestade de inverno.
Enquanto o governo francês estava de férias, eles conseguiram chegar a Israel. Nós já tínhamos pago pelos barcos e 50 aviões, e como os aviões estavam ficando obsoletos, precisávamos deles. Mas a França recusou-se terminantemente. A fabricação parecia o caminho mais óbvio, mas precisávamos do know-how, ou seja, os projetos. Como é que vamos conseguir isso? Israel realizou uma ousada operação de inteligência para garantir sua sobrevivência. O Mossad recrutou um engenheiro suíço em uma empresa licenciada para construir os motores Mirage, os motores dos aviões que contrabandearam mais de 2 toneladas de projetos confidenciais para Israel, trocando as caixas destinadas ao incinerador por jornais velhos, usando aqueles planos roubados. Indústrias aeroespaciais de Israel clonaram esses motores e criaram o Nasher, nosso primeiro avião de verdade, que foi fundamental na Guerra do Yom Kippur em 1973, abatendo mais de 100 aviões dos nossos inimigos. Depois, eles mudaram o projeto ao instalar um grande motor americano na estrutura francesa, criando o Kafir. É um jato Frankenstein, mais rápido que o original, que originou a moderna indústria de defesa de alta tecnologia de Israel. Essa traição ensinou muito a Israel e, de várias formas, marcou o início da criação dos nossos sistemas de defesa. Mas, novamente, não tínhamos a capacidade de realmente nos tornar a superpotência militar que precisávamos para nos defender. E então entra os Estados Unidos da América. Nesse período, eles estavam lidando com uma ameaça russa, certo? Ao analisar o mapa da Guerra Fria, percebem que apoiar Israel pode não ser uma má ideia. Depois de anos de indiferença, os Estados Unidos da América começam a nos enviar aviões militares de verdade. Estamos na fronteira com Egito e Síria, então apoiados pelos soviéticos. Precisávamos não só de força aérea, mas também de tanques e munição. E tendo aprendido nossa lição com os franceses, que nos traíram exatamente assim, decidimos diversificar. Sim, alguns ainda vinham dos americanos, mas não diretamente por medo de irritar os países árabes. Usaram a Alemanha como intermediária para nos fornecer tanques americanos secretamente sob reparações do Holocausto. Também trouxemos algumas coisas do Reino Unido e, em uma reviravolta realmente interessante dos acontecimentos, na Guerra dos 6 Dias, cerca de 5 anos antes, Egito e Síria deixaram centenas de tanques soviéticos novos no deserto. Quando os derrotamos, fomos lá e tomamos posse deles. Nesse ponto, temos um exército totalmente misturado, o que vira um grande problema. A Guerra do Yom Kippur começou surpreendendo totalmente Israel. Para usar os tanques que o Reino Unido nos deu, precisávamos das munições corretas. Mas eles estavam apavorados com a possibilidade de enfrentar um embargo de petróleo como consequência de ficarem do nosso lado, então se recusaram a nos enviar qualquer coisa. Em questão de dias, estávamos praticamente sem munição, não podíamos usar os tanques russos, não podíamos usar os tanques do Reino Unido e estávamos basicamente encurralados. Tínhamos tanques e aviões, mas faltava combustível e balas. Aliás, essa já é a segunda vez, e isso volta à questão de por que o movimento de Israel em direção à independência energética é tão importante. Se não entendeu a referência, confira nosso episódio anterior sobre o acordo de petróleo entre Israel e Egito. Petróleo e dependência militar estão ligados, e países tomam decisões diplomáticas baseadas em suas necessidades de petróleo e comércio. No futuro, Israel poderá evitar que países apoiem nossos inimigos ao ameaçá-los com embargos de petróleo. Mas, voltando ao assunto, pedimos ajuda aos Estados Unidos da América por causa da Guerra do Yom Kippur e não temos o que eles precisam. Nixon decide ajudar na Operação Nickel Grass durante 32 dias. Eles nos enviam suprimentos em massa para reabastecer nosso exército, e isso nos salva. Não são apenas projéteis, são tanques e jatos também. Mas isso vem com o preço máximo, aquele com o qual ainda estamos familiarizados até hoje. Eram algemas de ouro, isso nos salvou. Mas quando eles decidiram que a guerra precisava acabar por motivos próprios, Israel foi forçado a um cessar-fogo. Veja, em poucas semanas nós nos recuperamos do ataque surpresa e viramos o jogo completamente. Os egípcios estavam cercados no deserto sem suprimentos, o que não fazia parte do plano. Os Estados Unidos da América estavam esperando por um acordo de paz, sabendo que se nós realmente vencêssemos, isso nunca aconteceria. Eles obrigaram Israel a interromper a guerra e alimentar os egípcios, ameaçando cortar seus suprimentos. Aqui o Israel percebeu que esse dinheiro teria condições rigorosas. Isso não funcionou para nós. O setor de defesa israelense entrou em produção frenética. A lógica era simples. Se fizermos tudo sozinhos, ninguém poderá nos impedir. É uma lógica semelhante ao que sentimos agora.
Por cerca de 15 anos, de 1974 a 1987, Israel tenta se tornar uma mini superpotência. Ainda importamos muito dos Estados Unidos, mas também produzimos nossos próprios equipamentos, como tanques Merkava e o rifle Galil, então não dependemos da Europa. Investimos muito na criação do nosso avião, o leve avião de vigilância, para não depender dos Estados Unidos da América em caças, já que ainda compramos F-15 e F-16 deles. Mas os Estados Unidos não gostaram disso. Eles não querem que a gente crie concorrência, então nos mandam cancelar o projeto do leve avião de vigilância em Israel. Em 1987, uma decisão polêmica quase foi barrada no governo por apenas um voto, o que cancelaria toda a operação. Mas Israel já vinha investindo nisso há muito tempo, e o país inteiro realmente apoiava o projeto. Israel novamente toma uma decisão ruim para o país apenas para manter o apoio financeiro dos Estados Unidos. Mas isso traz o nascimento de algo novo e importante. O que Israel faria com os milhares de engenheiros e talentos que trabalharam nesse projeto de jato? Israel não quer que eles deixem o país, então investe dinheiro em novos departamentos dentro da indústria aeroespacial. Como não podiam construir o avião, querem a tecnologia para criar mísseis, radares e drones mais inteligentes, capazes de destruir outros aviões. E foi exatamente isso que Israel fez muito rapidamente. Passou para a alta tecnologia, mas voltada para o setor militar, a cúpula de ferro, os feixes de laser e a cibertecnologia. Mas era mais do que isso. Estamos desenvolvendo tecnologia otimizada, projetos e códigos. A maioria dos homens israelenses recebe treinamento militar e entende bem as necessidades do exército. Desse modo, o fim da leve avião de vigilância acaba sendo uma bênção disfarçada. Mas o que realmente acontece com a fabricação das peças reais, das bombas, das balas, dos tanques, etc., aqui entra o grilhão dourado. Os Estados Unidos lançam um programa de ajuda financeira, algo já conhecido por todos. Há um equívoco de que a ajuda dos Estados Unidos é um presente, mas sabemos que isso não é verdade. O dinheiro precisa ser usado nos Estados Unidos. Bem, na verdade, há uma pequena ressalva. Quando o acordo foi assinado, enviavam cerca de 3 bilhões por ano, metade em ajuda econômica, que Israel foi eliminando aos poucos. Esse acordo é diferente do que conhecemos agora, porque eles concordaram em permitir que Israel gastasse 25% desse valor em Israel. Vou chegar a isso em um segundo. Os Estados Unidos têm motivos claros para nos financiar, todos extremamente benéficos para eles. Esses são os 5 principais motivos. Eles querem manter um aliado forte no Oriente Médio por interesses políticos. O dinheiro que recebemos precisa ser usado nos Estados Unidos, o que fortalece a economia deles. Eles podem nos obrigar a decisões militares que não favorecem seus interesses. Em troca, recebem tecnologias e inteligência exclusivas de Israel. E eles nos impedem de nos tornarmos uma concorrência séria para eles no ramo de fabricação de armas. O que acontece a seguir é uma situação híbrida estranha. Os 25 que podíamos gastar aqui até 2016 foram dados para que Israel pudesse desenvolver a tecnologia. Pense nisso como uma espécie de pedido de desculpas por eles nos fazerem cancelar uns 5. Quero dizer, imagine uma cozinha com Israel fazendo as receitas, mas os ingredientes estão todos nos Estados Unidos. Pegue o domo de ferro, por exemplo. O radar e o software são feitos em Israel, mas a fabricação dos mísseis propriamente ditos é nos Estados Unidos. É parecido com os tanques veículo armado americanos, nós construímos tudo, mas o motor vem dos Estados Unidos. É uma situação híbrida estranha. Por quê? Com todo o dinheiro que os Estados Unidos da América davam para Israel gastar lá, não fazia sentido usar nosso próprio dinheiro para fabricar aqui, quando seria tecnicamente de graça para nós se eles fizessem isso. Precisamos de 100 mil projéteis de artilharia. Opção 1, com fábrica israelense, custa 50 milhões de shekels do orçamento do contribuinte. Opção 2. A fábrica americana não usa orçamento israelense, pois é financiada por crédito dos Estados Unidos da América. É meio que óbvio, nossa tecnologia só fica cada vez mais forte, mas nossas fábricas de produção operárias começam a fechar devagar, devagar, devagar. Em 2016, com o acordo do Obama, isso mudou de rumo. Veja, eles anunciaram um enorme acordo de 38 bilhões em ajuda ao longo de 10 anos. Mas 100% desse valor agora precisava ser gasto nos Estados Unidos da América e nós decidimos aceitar tudo. 38 bilhões vão para armamentos militares, não mais como apoio econômico, o que foi uma grande mudança. Quero dizer, a ironia disso tudo também é completamente insana. De um lado, exportamos a melhor tecnologia do mundo valendo bilhões, mas por outro, quando ocorre uma guerra real, dependemos totalmente dos Estados Unidos para obter armas para lutar. No dia 7 de outubro, Israel percebe os graves problemas disso.
Sim, nós temos a melhor tecnologia, mas não temos as bombas necessárias para lutar nem as balas. Quando Biden pausou os envios, já enfrentávamos sérios problemas. Isso ditou grande parte da nossa estratégia de guerra e é um dos principais motivos de termos demorado tanto para chegar ao ponto em que estamos agora. E Biden percebe. Então, portanto, é por isso que esse anúncio enorme feito esta semana de que nos próximos 10 anos 110 bilhões serão investidos na nossa própria indústria é tão significativo. Isso equivale a cerca de 15% do produto interno bruto de Israel. Para comparar, a ajuda dos Estados Unidos da América em 10 anos foi de cerca de 38 bilhões, quase 3 vezes esse valor. E embora ainda não saibamos muito sobre o acordo, o motivo disso é que Israel pode ser autossuficiente militarmente. Mesmo com aliados, ainda compraremos algumas peças de fora, mas buscamos nossa independência. Essa mudança foi intencional, pois nossas preocupações com restrições futuras eram legítimas. Testemunhamos os embargos devido à guerra e isso não pode continuar, mas não é só sobre evitar problemas futuros. Isso ampliará nossa autonomia e sigilo, além de nos tornar exportadores globais de armas e nos preparar melhor para conflitos. Agora, antes que você fique muito animada, é importante notar que isso não vai acontecer amanhã. Vai levar uma eternidade para realmente sair do papel, uma eternidade. Não é coincidência esse anúncio ocorrer pouco antes da viagem de Netanyahu à Flórida para encontrar Trump. Isso vai ser usado como uma linha de apoio para as negociações, o que nos leva realmente à questão de como os Estados Unidos da América vão reagir. Existem outros problemas. O dinheiro será retirado de necessidades nacionais importantes? Israel pode ter cerca de 50% do produto interno bruto? Isso pode levar outros países a iniciarem uma corrida armamentista, temendo as novas capacidades de Israel? Quero dizer, essas são todas perguntas que vamos precisar fazer, mas, na verdade, a pergunta mais importante é: isso vai nos colocar em uma posição perigosa com os Estados Unidos da América, já que vai levar tempo para nos tornarmos independentes? Embora eu não tenha a resposta completa, é seguro supor que Bibi não tomou uma decisão tão grande sem consultar seus amigos na Casa Branca. Primeiro, quero dizer, você precisa entender o que é necessário para um investimento de 110 bilhões. Não é um anúncio pequeno ou simples, foram meses de preparação para isso acontecer. E se eu tivesse que adivinhar, eu diria isso. Muitas pessoas, inclusive na administração americana, estão até felizes com isso. Sabemos que a administração atual é aliada, mas isso pode mudar. E à medida que os ventos sopram contra Israel, não só no Partido Democrata, mas agora também de forma significativa no Partido Republicano, não me surpreenderia se alguns dos nossos aliados estivessem secretamente pressionando por isso para garantir a segurança de Israel a longo prazo. De muitas maneiras, isso é sinceramente uma vitória política para eles, com o sentimento de parar o financiamento estrangeiro crescendo em todos os Estados Unidos da América. Isso pode ser uma forma de agradar esses eleitores, mas também garantir que Israel esteja protegido contra possíveis administrações futuras perigosas. Vou dizer, acho que eleitores que acham isso uma boa ideia são idiotas. Eles não entendem de política. Esse anúncio é ótimo para Israel. Sim, é complicado, mas não é tão bom assim para os Estados Unidos. Eles têm muito a perder, mas isso se tornou o novo normal. E pessoas instruídas pedindo coisas que as prejudicam, tipo gays pela Palestina. Como já dissemos várias vezes, os Estados Unidos, na verdade, ganham muito mais com o financiamento do nosso exército do que Israel ganha para Israel. Sim, é um mecanismo de sobrevivência, mas muitas vezes nos impede de conquistar o que queremos para os Estados Unidos. Sinceramente, isso só favorece eles. Mas há outro motivo pelo qual o momento disso também é estratégico. Nas últimas semanas, ficou claro que os Estados Unidos da América planejam vender F-35S à Arábia Saudita para fortalecer a aliança anti-Irã no Oriente Médio. Os F-35S são os aviões mais avançados atualmente. A Arábia Saudita agora tem o mesmo status de Israel como aliada importante fora da OTAN. O plano de Trump é normalizar as relações entre Israel e a Arábia Saudita. É por isso que Israel realmente não tentou impedir a venda desses aviões, mas isso não significa que estamos felizes com isso. A Turquia também tenta retornar ao programa F-35, o que pode ser um problema para Israel. Por que estou trazendo isso à tona? Bem, porque embora realmente não tenhamos interesse que países potencialmente inimigos tenham aviões de alta performance, Netanyahu vai usar esse anúncio como uma forma de ganhar vantagem e reagir. Não sabemos como, mas ele pode estar negociando aviões melhores ou outras conquistas militares. Sim, é importante notar que os Estados Unidos têm uma lei chamada QME desde 2008. A vantagem militar qualitativa. Os Estados Unidos da América têm obrigação legal de garantir a superioridade militar de Israel.
Ou seja, eles não podem vender para um país árabe o que Israel tem. Então, como vão vender esse avião para a Arábia Saudita? Eles simplificaram um pouco os aviões, mas também permitiram que Israel modificasse e melhorasse os F-35. Só nós podemos fazer isso. Essa lei não vence como nossos acordos financeiros com eles. Isso precisa ser renovado a cada 10 anos, isso é uma lei. O presidente dos Estados Unidos da América não pode vender armas avançadas a uma nação árabe sem antes relatar ao Congresso, certificando-se de que a vantagem de Israel está garantida. Mas por que fariam isso? Algumas razões, como dissemos, os Estados Unidos da América realmente ganham muito com um Israel forte. Para começar, o Oriente Médio é importante para o comércio e o petróleo. A América não quer lutar guerras, e especificamente quer garantir que uma guerra massiva não irrompa, assim evitando a interrupção do comércio. Israel, com forte poder militar, atua como dissuasor e evita que os Estados Unidos da América enviem tropas. Israel é estável, diferente de outros países árabes que mudam rapidamente e muitos têm tendências soviéticas. Essa política começou quando o Egito e Síria recebiam apoio soviético. Nós somos o país pró-americano que não está mudando e que poderia manter os representantes soviéticos sob controle. Devido às nossas guerras, melhoramos constantemente as armas deles e somos obrigados por contrato a compartilhar os dados. Assim, é um teste de batalha gratuito que ainda lhes dá vantagem militar. E aqui estamos nós, no começo de uma encruzilhada e de uma mudança. Apesar da relação independente e positiva entre Israel e Estados Unidos ser habitual, percebemos que mudanças são necessárias. No episódio passado, falamos que Bibi prometeu muitas surpresas e, de fato, não decepcionou. Essas lições já deveriam ter sido aprendidas há muito tempo. Acredito que as mudanças para um Israel mais autônomo, menos dependente e muito forte militar e economicamente são quase messiânicas. Vivemos tempos incríveis. Muitas coisas podem acontecer, não será amanhã, mas é o caminho certo. E por muito tempo sentimos que talvez tivéssemos perdido o rumo, talvez não houvesse muito pelo que ter esperança. Mas não é o caso. Os relacionamentos mudam. A dinâmica entre os Estados Unidos da América e Israel precisa mudar do que costumava ser uma dependência muito intensa para algo que esteja muito mais no mesmo nível. Espero que, apesar das dores de crescimento, isso beneficie a todos. A ideia de Israel depender de ajuda gratuita deve ficar no passado. Analisa quantos exemplos há. Nós apresentamos neste episódio e há muitos outros que só provam o quão perigosa é a nossa dependência. Agora estamos nos afastando da necessidade dos outros. Além disso, estamos ficando poderosos por mérito e tornando outros países dependentes de nós. O Israel de 2023 será muito diferente do de 2033, tanto econômica, militar quanto diplomaticamente. O país está no início de um boom, e eu pessoalmente sou muito grata por estar vivendo esses tempos. Lembre-se, a América como aliada é de extrema importância porque, no fim das contas, é o Ocidente, são os valores judaico-cristãos, que vão ser capazes de lutar contra os infiltrados em nossas economias e países. Estamos vendo essas infiltrações em todos os setores e Israel está apenas na linha de frente, nós lutamos as guerras pela América. E esse relacionamento sempre vai estar conectado. A questão é, a que custo? Em que momento Israel vai dizer, ok, vamos recuar um pouco. Podemos trabalhar juntos, mas não podemos, de jeito nenhum, ter nossa sobrevivência dependente de um presidente que pode acabar nos odiando. Se você é americana e assiste ao episódio pensando, isso é ruim para a América? Eu diria que não, apenas que é diferente. É uma mudança para longe da realidade que conhecíamos, que teve seus benefícios, mas para algo diferente. Algo que, se você acredita em Israel e quer que Israel sobreviva, é realmente extremamente importante para o futuro do nosso país. As duas coisas podem ser verdadeiras, algo pode ser bom para Israel e para os Estados Unidos. O relacionamento entre esses dois países não vai mudar. Como disse, vai demorar para entendermos. Isso não vai acontecer amanhã, mas é uma mudança correta e significativa na direção certa. E, finalmente, eu estava esperando há tanto tempo para fazer esse episódio. Eu sou Irakai e vejo vocês na próxima vez.